Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Mais uma vez, que bênção maravilhosa, né? Poder estar diante do nosso Deus. Diante dele estamos todos nós temos essa certeza. Mas existe aqueles que têm uma intimidade maior com esse Deus e gosta de estar sempre ouvindo a palavra de Deus. E nada melhor do que ouvir essa palavra gloriosa, palavra vinda do coração do Senhor. Quero neste momento também agradecer a você. Você é muito especial, você que tem tido o privilégio de estar podendo ouvir, podendo também agradecer todos os dias, a cada momento, por onde quer que estiver andando, seja em casa, seja no trabalho. O importante é o foco e o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus. Essa é a maior convicção que temos e precisamos alimentar dessa palavra mediante ao exemplo deixado nos dias de hoje. Para o dia de hoje, nesta palavra gloriosa que se encontra em segunda epístola de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses. Nós vamos ver algo a respeito de como perseverar e como o servo do Senhor, que é o apóstolo Paulo, ele contemplou, ele viu, deixou escrito esse ensinamento e a alegria dele ver a constância dos Tessalonicenses. Isso quer dizer a perseverança dos Tessalonicenses, onde ele escreve na segunda epístola, a Tessalonicenses, no capítulo 1, nós vamos ver algo relacionado e principalmente na devocional que até então está na devocional de hoje. Amém? E ontem tivemos um culto muito abençoado, um culto de gratidão pela vida do meu amado e querido irmão que passou por uma infecção urinária e teve na beira do abismo, da morte. Esteve com o pé lá do outro lado, mas tendo Jesus no coração, consciente de que Ele nos garante que ainda que venhamos a morrer, nós iremos viver eternamente. O Senhor poupou, o Senhor deu a ele a oportunidade de ter mais um tempo. O Senhor deu a ele, ele se encontra se recuperando a cada dia, e a alegria que está no coração dele em estar transmitindo essa palavra, ela permanece. Ele não perdeu o foco, passou pelos problemas, passou por essa situação. Quero agradecer a todos aqueles que oraram ao Senhor, que fizeram, que tiveram, que presenciaram e tiveram ali, mas nessa mesma condição se encontram muito na condição que ele está. Se recuperou, saiu, fizemos o culto de ações de graças. Tivemos ali, querendo mandar aqui o meu abraço para minha prima Alzirinha, Cristina, a Rebeca, tá? A minha Ritinha, para você também, Ritinha, ao esposo, filhinho. Eu sou ruim para guardar nome, tá bom? Então a todos vocês que estiveram ali, minha mãe, o Suadão, agora o Suadão e o meu irmão, pastor Vicente,
também que foi a ele que nós fizemos esse culto, meu primo Michael Maicon, a gente fala com ele, Michael, a gente tem essa intimidade, então ao Maicon também, e a missionária, agora fugiu o nome também, tá? Eu sou ruim para guardar nome mesmo, então deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês que estivemos juntos ali ontem, e que bênção, como o Senhor deixou que cada um expusesse. Louvamos a Deus, glorificamos ali o nome do Senhor, e a nossa esperança é que possa ter chegado, assim como nós confiamos que tenha chegado diante do Senhor, como aroma suave, aquela união, aquele momento prazeroso em estar glorificando ao Senhor e ao Senhor nosso Deus. Deus é bom e não temos dúvida disso. Então eu quero, nesse momento agora, falar um pouco da palavra do Senhor, e essa palavra, ela é viva, essa palavra é eficaz. Olha só, se nós olharmos para esse texto de 1 Tessalonicenses, onde nós encontramos a devocional de hoje, nós vamos deparar com o título da mensagem da seguinte forma. Diz assim, o prefácio, o início, a saudação de Paulo está mostrando para nós de uma forma assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a letrinha miúda está uma dificuldade, nossa Deus. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, eu saúdo também a cada um do que se encontram ao alcance dessa palavra, dessa devocional, no qual irá se deparar, e a você que tem acompanhado, muito obrigado. Deus abençoe, continue multiplicando, abrindo portas, levando até você aquilo que você está esperando, ou que você está esperando que Deus esteja contemplando e já dando-lhe a resposta no que você tem buscado, principalmente confiando, crendo que é somente no nome de Jesus que podemos alcançar o favor não merecido de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa saudação do apóstolo Paulo, mostrando para nós, e nós tendo em mente, ele saudando, e o título está assim. Se olharmos pela palavra do Senhor, nós vamos ver que o título está dessa forma. Você vai se deparar com a seguinte expressão. Nós olhando para a palavra do Senhor, o título está assim: o progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e no amor, a despeito
das perseguições. Esse é o título da devocional de hoje, no qual o Senhor permite o progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé, no seu amor, a despeito das perseguições. Fé é algo que precisamos adquirir. Independente, ou talvez infelizmente, muitos não sabem a fé que tem dentro de cada um. Muitos não sabem a fé que tem. Mas muitos têm essa fé guardada no seu coração e não exercitam esta fé. E para exercitar essa fé, eu quero dizer que há uma necessidade, primeiramente, estar ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. E você vai, sem perceber, alcançando, adquirindo a cada dia em que você envolve com esse Deus, você vai adquirindo essa fé. Pois essa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Isso é muito bonito, é um conjunto onde conduz cada vez mais a estarmos diante ou a chegarmos diante de Deus. E nós, chegando a esse Deus, nós estaremos alcançando a fé que, na verdade, como disse, muitos ainda não entenderam o que tem dentro do seu coração. Se nós formos olhar a galeria da fé, o Espírito Santo, talvez eu quero ser bem objetivo, estava orando aqui ao Senhor, meu Deus, eu quero ser bem objetivo, eu não quero ficar segurando muito essa pessoa, esse irmão, essa irmã, a ficar tirando o seu tempo, assim, um tempo longo. De repente você tem tempo, de repente você gosta de ouvir, mas eu sei que muitos não têm esse tempo. Então eu gostaria de ser bem objetivo, mas o Senhor, a gente olhando para a palavra dele, a gente se depara que o Espírito Santo, quando nós pedimos a Ele, na certeza de que estamos tendo a nossa fé aumentada, Ele nos orienta, Ele é quem dirige, e eu tenho pedido, Senhor, me conceda as palavras certas para transmitir para aqueles que até então estão ouvindo essa palavra, que tem ido até o fim, ouvindo a mensagem. É uma alegria muito grande da minha parte, onde o Senhor é conhecedor do que estou fazendo. O Senhor é aquele que contempla, está vendo o que nós estamos fazendo. Se estamos fazendo com amor no coração, grato a esse Deus, tendo essa oportunidade, aproveitando essa oportunidade e transformando essa oportunidade, levando, com certeza, Deus ele se alegrará. Estamos ou estaremos agradando a esse Deus, alegrando o Espírito Santo desse Deus. Então, para vermos a respeito dessa fé, e a fé que até então estou
desejoso, como está na devocional, e eu quero também aprender neste momento, dizendo como o apóstolo Paulo, lembrando como o apóstolo Paulo deixou escrito ali e alegando pela a constância dos Tessalonicenses está exercitando diante do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo mostra o progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e no amor a despeito das perseguições. Mesmo em meio às perseguições, eles não abandonaram. Pelo contrário, aqui se nós vamos deparar com esse texto, entendendo, assim como eu disse, a necessidade de termos a fé, e a fé, para aqueles que não sabem, nós temos relatado na palavra do Senhor uma galeria daqueles que foram os heróis da fé e tiveram seu nome registrado nessa galeria. E hoje essa galeria continua sendo escrita, porque cada dia, cada momento do teu lado tem um anjo que está anotando tudo o que você está fazendo. Por isso precisamos estar com foco em Cristo Jesus, sendo sabedores de que tudo isso um dia irá passar mesmo, não ficará pedra sobre pedra. Mas a única coisa que não vai passar é a palavra do Senhor. E nós, ao depararmos nessa galeria, nós vamos ver o exemplo daqueles que tiveram uma vida, o seu particular ou a sua particularidade com Deus, que chegou a deixar aqui na Bíblia o Senhor nos mínimos detalhes, vendo cada um, não esquecendo daqueles quando a Bíblia foi escrita, ou quando foi escrita a palavra de Deus, ele coloca, não dizendo que ele não esteja vendo, que ele não continue vendo da forma como ele viu no passado, onde nós temos a convicção, a certeza maior de que essa palavra, a qual nós temos em nossas mãos, nós deparamos com o Senhor Jesus mostrando, ou com a palavra nos mostrando que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e será o mesmo eternamente. Então isso nos garante que Ele é o mesmo, Ele não mudou. Você está passando por problema na sua vida? Aqui na galeria da fé, você vai deparar com alguém que passou pelo problema, por uma situação na qual você encontra-se passando neste momento. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que está no seu coração, mas eu quero te dizer que aquele que criou todas as coisas, Ele sabe do que você precisa. E talvez você ainda não conseguiu, não alcançou o que você está esperando. E muitos estão esperando, mas não tendo paciência nesse Deus, não irá receber. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Essa é a realidade. Mas o Senhor continua chamando. Então, olhando para essa devocional de Paulo, com o título, mostrando para nós
o progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e no amor, a despeito das perseguições. Vamos ver nessa galeria, mediante a fé que muitos não sabem o que tem, dizendo o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos. Você está esperando. Aí eu lhe pergunto, o que você está esperando? As coisas complicadas ao ponto de você buscar a Deus, para você buscar a Deus, sendo isso necessário para muitos daqueles que até então têm dentro dele um chamado. Tem um chamado de Deus. E há uma necessidade de que eles passem pelo processo, como está mostrando. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, em que você está esperando? Você está esperando as coisas ficarem bem difíceis? Difícil já está, já é uma realidade. A dificuldade, os tempos difíceis, isso já está notório. E daqui para frente, para alegrar o teu coração, ou para abrir até então a sua mente, daqui para frente as coisas tendem a piorar. Essa é a certeza e a confiança daquele que está esperando e que tem no seu coração uma fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a prova das coisas que não se vê. Você não vê e ao mesmo tempo você está esperando. Olhando para essa palavra, lembramos de Abraão, que também está relatado aqui nessa galeria da fé. Nós vamos ver, eu vou ler só um pouquinho para você ter o desejo ou sentir o prazer de pegar na sua Bíblia, na sua casa, e abrir no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, e você vai deparar no capítulo 11 com essa descrição, com essa galeria, onde mostra a natureza da fé e o exemplo de fé tirada do Antigo tirados do Antigo Testamento. Com esse título, você irá se deparar ali a colocação, como o Senhor permite deixar escrito para que as pessoas vejam que vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Ontem no culto, meu irmão pastor Vicente, que mensagem gloriosa, que mensagem vinda do coração de Deus, onde nós sabemos que muitos não sabem, muitos não entendem, não valorizam. Mas nós que temos no coração a certeza de que Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, é que vamos valorizar. Então, olhando para essa palavra, nós vamos ver, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se vê. Agora você vai ver no versículo 2, vai dizer assim: porque pela fé os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé entenderam que os mundos, interessante, que os mundos e não os deuses, se a gente olhar assim a colocação, olhando com os olhos espirituais e na orientação do Espírito Santo, nós vamos entender. Pela fé entenderam que os mundos, não os deuses, como muitos estão servindo a tantos deuses e esquecem que existiram outros mundos. Está registrado na palavra, e se está registrado na palavra, eu creio. E se eu creio que está registrado na palavra, eu vou compartilhar o que se encontra registrado nessa palavra. Na ótica de Deus, olhando com os olhos espirituais, nós podemos ver, e às vezes não, por que não dizer? Por estarmos sempre meditando na palavra, passamos pela palavra e, na maioria, no momento, o Senhor talvez não mostra, porque a palavra se renova. Ele vai te dar uma visão na qual você está meditando naquele dia. E no dia seguinte, naquele mesmo versículo, você lendo a mesma palavra, o Espírito Santo te orientará de como você deve fazer. Essa é a verdade. Então, pela fé, entendemos que... Nossa, está difícil mesmo. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se é aparente. Deus criou, não sendo necessário ele ver o que tinha. Não, das coisas que não é aparente, aquilo que ele não via, ele criou. Ele disse: haja luz e houve luz. Ali criou os peixes, criou todas as coisas, que haja porção seca. Aí houve a porção seca chamada terra, houve a porção, se a gente for lá para Gênesis, a gente vai se deparar, mas eu quero entrar na devocional de hoje. Isso é só uma alusão a respeito dessa palavra que se encontra diante de nós, onde nós, tendo o prazer ou meditando nessa palavra, apresentando como verdadeiro servo do Senhor, como obreiro aprovado e manejando esta palavra, nós vamos entender que é verdadeira. É uma palavra que é para mim, que é para você. Não tem outra explicação. Por isso o apóstolo Paulo, ele deixou, ele saudando aos Tessalonicenses, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, da parte de Deus vosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. É a forma que Paulo saudou a essa amada igreja, na qual eu faço dela as minhas palavras, a minha saudação a cada um daquele que tem esperado com fé, que tem esperado no Senhor, que sabe que o Senhor é um Deus que, quando promete,
Ele cumpre. Ele é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Ele é um Deus que não pode, não consegue ver. Muitos até dizem que Deus não... O que Deus não pode fazer, que Deus não pode ver. Não, como que é? Tem 3 coisas que Deus não pode ver. Ou tem 3 coisas que o Senhor não pode fazer. Mas eu vou falar naquela que vê. É ver. Vou falar uma delas. Eu não vou me arriscar nas outras, porque eu não estou aqui guardado assim, me lembrando para falar completamente e também não dizer. Uma das coisas que Deus não pode ver, é outro Deus igual a Ele. Isso Ele não pode e não verá, pois Ele é único. Ele é único. Ele é o poderoso. Ele é aquele que tem todo o poder. Por isso os atributos dados a Ele é onipotência, onipresença, onisciência. É os atributos dados ao Senhor. E se olharmos pela palavra, olharmos para a escatologia, né? Nem é certo essa palavra. A escatologia é uma coisa. Se olharmos para ali no início, ou no índice da palavra de Deus, deixa eu ver se a minha tem aqui. A minha eu tinha na Bíblia anotada, aí depois eu troquei de Bíblia, aí eu perdi, eu não sei se essa aqui tem, deixa eu ver se tem aqui mesma coisa. Prefácio à edição americana. A minha Bíblia é Bíblia com palavras-chave. Bíblia com palavras-chave. Então, prefácio à edição bíblica. Prefácio à tradução de Almeida, revista e corrigida, que é a 4ª edição. Então, a Bíblia não muda. E aqui vem as características das especiais. Bíblia de estudo, palavras-chave no hebraico e no grego. Palavras-chave no hebraico e grego. Introduções do livro do Antigo e o Novo Testamento abrangem histórias bíblicas, arqueologia e costumes que são importantes para a compreensão do significado do livro em relação à Bíblia, sua história, sua formação e mensagens. Cada uma tem um prefácio, então se olhando aqui as notas no rodapé, você vai ver auxílios para o estudo da Bíblia, você vai se deparar e isso nos ajuda muito. Eu estou gostando muito da Bíblia, da Bíblia. Amo a palavra de Deus, independente de ser a Bíblia que eu tenho e também como a Bíblia que se contém a palavra verdadeira, a Bíblia Sagrada, a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão, e não Bíblias que acrescentam livros a mais, que existem outros livros, que é a Bíblia católica. Ela tem, esqueci quantos livros a mais, né, nas cronologias. Existe ali 7 livros a mais, né, ou 5. Não sei, não estou me lembrando. Mas tem os livros a mais. Mas a Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros. Ela contém 66 livros. Esta é a realidade em que temos e a realidade de que o Senhor permitiu
de que estivéssemos com ela em nossas mãos. De repente você talvez não tenha uma Bíblia. De repente você ainda não se interessou em saber o que está registrado na Bíblia. E também você pode ter uma Bíblia, ler a Bíblia e não entender o que está registrado nessa Bíblia. Por isso, há uma necessidade de você examinar, estudar a palavra do Senhor, para que a sua mente venha a ser aberta. No entendimento aqui do apóstolo Paulo, mencionando aos Tessalonicenses, e ele dizendo o progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e no amor a despeito das perseguições. Só vamos encontrar essa força para estar diante de Deus caso estivermos firmes com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, no qual o Senhor, amando este mundo, entregou o teu Filho amado para morrer naquela cruz. Ele se entregou, ele entregou o seu Filho, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você só poderá alcançar a vida eterna, queira você, ou da forma que você pensa, da forma que você crê. Nós estamos aqui para mostrar o que a palavra está dizendo. O que a palavra está dizendo. De repente você pode deparar com essa mensagem e pode até dizer: olha o que ele está falando. Ele não está falando o que na verdade é preciso falar. Eu tenho consciência, confiança, certeza absoluta de que o que estou transmitindo aqui tem vindo do coração de Deus mediante a minha intimidade com Ele e a confiança que tenho diante do Deus que mudou a minha vida, diante do Deus que tem um grande prazer em perdoar. Mas para isso, olhando para a palavra em Crônicas, se nós olharmos para a palavra em Crônicas, nós vamos deparar com a seguinte forma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você conhece a palavra, passa a entender a palavra, o Senhor abre a sua mente, a sua fé, você dá início, começa a movimentar a sua fé, então você vai fazer algo e é necessário, e você entenderá, dizendo que se o meu povo vai ouvir o Senhor dizer, vai ver na palavra, vai se deparar em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a seguinte palavra: se você faz parte, ou diz que faz parte do povo de Deus, você vai entender que essa palavra é para você e é condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é a convicção quando você está se aproximando desse Deus. Esta é a convicção de que terá todo aquele que está buscando em Deus. E agora,
nós olhando para essa palavra, essa devocional que estamos até então transmitindo em Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 12, e almejando ler do primeiro versículo para que você entenda, vou dar só o início e vou lá para o 12 para poder encerrar essa devocional, para que não fique cansativo para você acompanhar ou sentir o desejo de aprender mais e mais a respeito dessa palavra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. O progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e no amor, a despeito da perseguição. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros. Olha só, a constância dos Tessalonicenses. Isso aqui é o início pelo título no qual eu estou mencionando. Isso aqui é o início do título pelo qual eu estou mencionando e creio que você está entendendo mediante ao que o Senhor está a falar ao teu coração. Ao teu coração. Eu creio que Ele está falando com você. Principalmente você que chegou até agora ouvindo essa mensagem, entendendo que essa palavra é verdadeira